Vamos lá então? Vamos falar mais sobre isso. Pega aí papel e caneta, quero ler um texto com você que está no livro do Êxodo, capítulo 24, e nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 18. Diz assim, ó: E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. É muito importante a gente saber as coisas que acontecem no Velho Testamento, porque o Velho Testamento é uma figura daquilo que está por vir no Novo Testamento. Então a gente vai falar um pouco sobre o Velho Testamento hoje para a gente entender a essência e a natureza de Deus para os dias de hoje. Não tem como você compreender a natureza de Deus se você não ler o Velho Testamento. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós temos compreensão. Não é que você vai decifrar Deus, vai definir Deus, mas você vai ter uma compreensão melhor da natureza de Deus, da bondade de Deus, dos atributos de Deus. E isso vai o quê? Se revelar de outra maneira através de Cristo no Novo Testamento. Quando Jesus veio ao mundo, não existia Novo Testamento. Toda a base de Jesus foi o Velho Testamento. Então não dá para as pessoas falarem hoje assim, o Velho Testamento, o tempo da lei, não. Jesus ele veio para cumprir a lei. Então aqui nós temos um entendimento. Quando nós falamos de presença de Deus, e vou voltar àquilo que eu estava falando, nós precisamos ter a definição correta. Temos que distinguir o que é presença de Deus, o que é um estado de transe humano, né? O que é um estado emocional e o que é ser envolvido numa grande massa, tá? Você precisa aprender a distinguir isso. E como você consegue distinguir isso? É através um pouco daquilo que nós vamos falar hoje. É através da palavra, é através do entendimento. Gente, deixa eu dar um alerta a vocês. Nós precisamos, como servos de Deus, entrar na presença do Senhor e sentir essa presença de forma sábia, de forma inteligente. A presença de Deus não rouba os seus sentidos. A presença de Deus não faz de você um doido. A presença de Deus não torna você irracional. E aí estou falando dentro de um sentido bíblico. Não significa que nós estamos limitando o poder de Deus. Se Deus quiser que você se torne um louco, Ele vai fazer isso, claro. Mas a Bíblia tem que ser aquilo que nos dirige, aquilo que nos conduz, juntamente com o Espírito Santo. Então, às vezes nós somos sabotados pelas nossas emoções. Você quer ver uma coisa? No livro do Gênesis, o Jacó, ele chegou até a um lugar, e nesse lugar ele deitou a cabeça, e nesse lugar ele teve um sonho, e quando ele acorda, porque ele teve uma visão, ele vai dizer assim, que terrível esse lugar. Eu estava no lugar onde Deus estava e eu não sabia. O Jacó estava num lugar onde a presença de Deus era viva e ele não sabia. Talvez porque o Jacó ainda não tinha esse grande entendimento de quem é Deus. Jacó só conhecia Deus de ouvir falar. Então, vão haver momentos que a presença de Deus também não vai te arremeter apenas às coisas boas. Olha, por exemplo, os filhos de Israel que estão olhando a presença de Deus de longe. Olha o que o texto vai dizer. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. É gente, filhos de Israel, nesse momento, é gente que não conhece Deus. É gente que não sabe quem é Deus. É gente que ainda não tem entendimento. Você está entendendo? Da mesma maneira, você que é filho, que é uma filha, vai ter momentos que você vai entrar na presença de Deus e o temor vai tomar conta de você. Porque não tem como você entrar na presença de Deus com a vida toda torta, vivendo a vida na prática do pecado. Um pecador assumido e entrar na presença de Deus e isso não vir sobre você. Agora, deixa eu te falar uma coisa, olhando para o tabernáculo.
Vamos falar um pouquinho de tipologia, tá? O que é tipologia? É algo que está, a grosso modo, é algo que está acontecendo no Velho Testamento e vai ser revelado lá no futuro, através de Jesus, em tese, tá bom? Então, assim, é coisa que é apenas uma figura, é coisa que apenas está indicando, está apontando para. Essa é a melhor definição. Então, quando a gente olha para o tabernáculo ele tem alguns utensílios. São 3 átrios separados, 3 quartos separados, cada ambiente tem alguns utensílios e o último quarto é o quarto onde está a presença de Deus. E essa presença, ela se manifesta na Arca da Aliança. E existe um véu que separa o último átrio, que é o Santo dos Santos, do lugar santo. E o sumo sacerdote, para chegar até ao lugar santíssimo, ele precisa cumprir alguns rituais. E aí, não significa que hoje você tem que fazer isso. Por quê? O véu do templo se rasgou e Jesus hoje é a nossa aliança e a presença de Deus habita em nós. Mas quando eu olho para o tabernáculo do Velho Testamento, eu entendo que existe uma natureza divina sendo manifesta ali. Lá na entrada do tabernáculo tem o altar do sacrifício. Você hoje é um sacrifício vivo, porque o sacrifício de sangue, Jesus já promoveu isso. Após o altar do sacrifício tem uma bacia onde o quê? Os sumos sacerdotes se lavavam. Porque eles não podiam entrar de qualquer maneira lá para dentro. E aí eu quero arremeter isso ao Novo Testamento, porque no livro de João, capítulo 15, versículo 3, Jesus vai dizer aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra. O que Jesus está dizendo? Não existe mais a bacia, mas existe a palavra. Vocês precisam se lavar na palavra, vocês precisam meditar na palavra, ouvir a palavra e praticar a palavra. E por que isso? Porque isso faz parte do caminho que vai te levar à presença do Eterno. Não dá para viver a presença de Deus, não dá para experimentar a presença de Deus se você ainda não foi purificado por essa palavra, porque Deus é santo e Ele está atrás de pessoas que estão buscando essa santificação, viver uma vida de santidade. Logo após a bacia, vem a mesa. A mesa era onde tinha o pão da preposição. Aponta o quê? Para a comunhão. Lucas capítulo 2, versículo 14. Antes de morrer, Jesus se assentou à mesa com seus discípulos. E essa mesa é a mesa da comunhão. E essa comunhão traz o quê? Traz à tona quem nós realmente somos. Na comunhão, nós não usamos máscaras. Na comunhão, tem gente que pensa que comunhão, gente, é pegar, levar na casa, é sair para comer a pizza. Tem gente que pensa que comunhão é você apenas repartir o pão de forma religiosa. Mas quando eu olho para a mesa de Jesus, eu vejo que comunhão, aquela mesa, revela quem é Pedro, revela quem é Judas, revela quem é João. A verdadeira comunhão é quando nós não temos medo de tirar as nossas máscaras religiosas diante daqueles que comungam da mesma fé que nós, diante daqueles que são nossos verdadeiros irmãos. A comunhão não é viver uma vida religiosa. A comunhão é você passar por momentos de fraquezas e você não ter medo de chegar diante da comunidade. E é claro, isso de forma sábia, dentro de um ciclo íntimo, falar: eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso ser amado porque eu sou fraco. Comunhão não é porque os irmãos não te levaram para a pizzaria. Comunhão não foi porque não te ligaram. Comunhão é isso. É quando nós revelamos quem nós verdadeiramente somos uns aos outros, de gente séria que faz parte do corpo de Cristo. Jesus vai dizer: aleluia, eu sinto graça aqui hoje, não só hoje, mas eu preciso externar isso, a vontade de Cristo. Ele deu a glória aos seus discípulos para que ele, juntamente com os discípulos e com o Pai, se tornasse um. Isso é unidade. Aí eu pergunto:
Pode-se ter unidade se eu não sei quem você é? Pode-se ter comunhão se eu não te conheço? Mas eu não estou falando de conhecer a tua conta bancária, isso não me interessa. Eu não estou falando de conhecer o que você tem na tua casa, não. Eu estou falando de conhecer aquilo que você carrega, quem você é na essência. Eu vou para uma batalha junto com você e eu sei quem é o soldado que está ao meu lado. Eu conheço os teus limites, eu conheço as tuas fraquezas, eu conheço os teus pontos fortes, sei qual é o teu ponto forte, sei qual é o teu ponto cego, e nesse momento de comunhão, a gente o quê? Se ajuda, estende a mão um para o outro, fortalece a fraqueza um do outro. Isso é comunhão. Tá bom? Você pode até discordar de mim, mas para mim isso é comunhão. Depois da mesa vem o candeeiro, que aponta para o Espírito Santo. Sim, eu vou te falar outra coisa aqui que talvez você ainda não tenha escutado. Você vai ficar meio assim comigo. Você vai embora da live. Porque quando a gente fala do Espírito Santo, a gente fala, Jesus vai dizer aos discípulos, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestidos do Espírito. A minha relação com o Espírito Santo é ser revestido dele. E aí quando a gente fala de ser revestido do Espírito Santo, o povo já fica imaginando que é o crente cheio de fogo, aquele que tem canela de fogo, aquele que voa, aquele que faz isso, nada contra. Mas existe uma palavra de Jesus em João capítulo 16, que ele vai falar que ele precisa ir ao céu, porque se ele não for ao céu, o Consolador não poderá vir. E ele vai dizer, e esse Consolador precisa vir, porque esse Consolador vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa que está revestida do Espírito Santo, ela tem consciência do pecado dela. Ela tem consciência da justificação em Cristo, que por mais que ela faça, ela nunca vai fazer o suficiente para merecer algo. E por fim, ela tem consciência do juízo que está por vir. Então ela vive uma vida de temor e obediência. Para mim, ser revestido do Espírito Santo é isso, é essa vida de transformação. Depois do candeeiro, vem o altar do incenso, e aí a gente fala de adoração. A gente fala daquilo que se queima na presença de Deus. A gente fala de qual é o cheiro que está chegando diante do Senhor. E aí não tem como nós não arremetermos a João 4:23, que Deus está à procura daqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. E após você romper esse caminho da mesa, da palavra, do espírito, da adoração, você tem acesso à presença, à arca, a presença que não está apenas em você, mas ela se move através de você. E aí eu acho interessante, sabe por quê? Quem carrega a presença de Deus transforma qualquer lugar em céu. Quem carrega a presença de Deus, por onde passa, deixa um rastro de céu. Thomas Brooks vai dizer, só Deus é quem faz o céu ser céu. Sabe o que ele está dizendo? Se Deus não estivesse no céu, lá não seria céu, no sentido figurado. Aquele que carrega a presença de Deus tem a capacidade de transformar qualquer lugar em um ambiente de glória. Você consegue entender essa palavra? Hudson Taylor vai dizer o seguinte a respeito da presença de Deus. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque se basearam na presença divina com eles. Não importa o quão pequeno você é, não importa o quão fraca você é, a presença de Deus vai fazer você realizar coisas extraordinárias e grandiosas. Por isso, percorra o caminho da presença de Deus, porque vale a pena. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por essa palavra. Que nós possamos sair desse momento com compreensão, ó Deus. Que nós possamos ter entendimento. Que a tua presença não é dada a qualquer um. Sim, em João, o Senhor Jesus vai dizer que tu busca. É tu quem busca. É tu quem encontra aqueles a quem tu quer, Senhor. E que nós possamos ter esse temor de deixar de viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque o nosso desejo, Senhor, é sermos cheios da presença tua. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada vida, a cada pessoa nesse momento. Que a tua graça nos invada, que teu poder nos preencha, Pai, para a glória do teu nome. Amém. E aí, a palavra falou com você? Tocou seu coração? Ardeu seu coração aí enquanto se ouvia? Compartilha essa palavra. Compartilha porque nós precisamos ter entendimento da real presença de Deus. Compartilha ela com seus familiares, com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. Comunidade Rocha de Refúgio. Nós estamos nas plataformas de podcast também. Que Deus abençoe seu final de semana. Tenha um final de semana abençoado. Quero dizer que nós temos ajuntamento domingo pela manhã agora e a gente ainda tem lugar ainda, tá bom? Dia 26 será a nossa ceia. A partir de segunda-feira nós vamos disponibilizar aí as inscrições para o nosso culto de ceia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Te espero. Segunda-feira a gente continua nos nossos devocionais diários. Um grande beijo no seu coração e da sua família.